Bom dia, galerinha do sétimo C, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Saulo e hoje nós vamos continuar o nosso estudo no livro de ciências. Nós estamos agora na unidade 1, capítulo 3. Vamos falar sobre os impactos da ação humana nos ecossistemas. Na semana passada, nós falamos muito sobre questão de desenvolvimento sustentável, o que é sustentabilidade. Nós vimos que o desenvolvimento sustentável é quando a sociedade progride, ela se desenvolve sem agredir o ambiente, permitindo que as gerações futuras, os nossos filhos, nossos netos, tenham acesso aos recursos que nós temos hoje. Por exemplo, a água é um recurso que pode um dia acabar, ou seja, nós temos água disponível nas nossas casas, chega nas torneiras das nossas casas, porque nós temos uma grande quantidade de rios. Porém, com a ação humana, nós estamos cada vez mais poluindo esses rios e também desmatando as nascentes. Os rios estão morrendo, estão secando. Viram o que aconteceu, por exemplo, lá em Minas Gerais, há 3 anos atrás, quando rompeu aquela barreira de Mariana, praticamente matou o Rio Doce. Então nós, com a ação humana, estamos degradando o ambiente e estamos deixando o futuro sem alguns recursos importantes, como, por exemplo, a água. Outro exemplo muito importante também é a poluição atmosférica. Nós estamos gerando um aumento no efeito estufa que pode causar vários problemas no futuro. Então, a preocupação mundial atualmente está relacionada justamente à preservação do ambiente. E hoje a gente vai ver quais são os principais impactos do ser humano no ambiente, principalmente no solo. Então, o foco da aula de hoje vai ser a poluição do solo, problemas relacionados à ação humana e o que pode causar com a nossa sociedade com esses problemas no solo. Então, para começar a aula de hoje, eu vou pedir que vocês peguem o livro de ciências e abram na página 42. Então, nós vamos começar a trabalhar hoje com a página 42 do livro de ciências, sobre o tema que trata sobre a poluição do solo. Basicamente, o que é poluição do solo? É toda a ação humana que altera as características naturais do solo. O principal causador da poluição do solo é o lixo. Por exemplo, olhem na imagem abaixo, nas imagens abaixo. Olha como que o solo está contaminado, como que ele está destruído. Tudo isso pelo excesso de lixo que a população humana acaba jogando no solo. E isso traz sérias consequências não só para nós, como também para gerações futuras. Então, além de estragar a paisagem, veja que ambiente bonito que está sendo estragado com esse monte de lixo, também pode causar problemas de saúde, problemas de destruição de solo, destruição de espécies nativas e pode causar vários problemas que eu já vi a partir de agora, beleza? Então, vamos continuar. Então, a partir de agora, nós vamos ver os principais tipos de poluição que podem agredir o ambiente. A primeira delas é a mais comum de todas, que é a poluição doméstica, que são aqueles resíduos que nós liberamos diariamente para o ambiente, que se não forem tratados de forma adequada, podem causar vários impactos. Então, é a famosa produção do nosso lixo. Basicamente, o que define lixo? Lixo é tudo aquilo que não tem mais utilidade para o ser humano e é descartado. Só que quando a gente trabalha com lixo, existem dois tipos de lixo. E aqui é muito importante entender qual é a diferença entre eles. Nós temos um tipo de lixo que é chamado de lixo residual ou resíduos, que são aquele material descartado que pode ser reaproveitado de alguma maneira. Vocês já viram aquelas lixeiras que tem vários tipos diferentes, por exemplo, de plástico, metal, de vidro, de papel? Porque são materiais residuais, eles podem ser reaproveitados de uma outra maneira, eles podem ser reciclados. Então, esse tipo de lixo é chamado de resíduo. E também existe o lixo conhecido como rejeito. É o caso das pilhas, é o caso de alguns materiais orgânicos, algumas substâncias químicas que não têm outra utilidade para eles. Eles são perigosos para o ambiente e nós não podemos reaproveitá-los de forma alguma. Então, eles têm que ter um tratamento completamente diferenciado. Então, quem está acostumado a jogar pilhas no ambiente, pilha e bateria, saiba que isso é um problema sério, porque além de ter substâncias tóxicas que podem agredir e matar plantas e animais, e até mesmo seres humanos,
sabemos que uma pilha ela demora aí mais de 600 anos para poder desaparecer no ambiente, para ser decomposta no ambiente. E não tem nenhuma utilidade. Depois que você usa uma pilha, não tem como reciclar ela, porque ela é um rejeito, ela não tem nenhum tipo de utilidade após o seu uso. Então, o descarte de pilhas tem que ser muito, muito cuidadoso e em locais adequados. Nunca se deve jogar pilha no lixo. Deve-se guardar ela e colocar devolver em alguns locais que fazem o recolhimento. Aqui em Vila Velha, nos terminais de ônibus, existem alguns locais onde você pode depositar as pilhas usadas. Então, se você tiver pilha usada em casa, não joga fora, guarda ela para quando tiver oportunidade você descarte ela no local adequado. Nunca jogue no lixo, beleza? Vamos agora para o próximo tipo de poluição que a gente vai ver agora, que é poluição agrícola, que é toda a poluição provocada pela atividade da agricultura, que está principalmente relacionada ao uso excessivo de substâncias como agrotóxicos e fertilizantes. O que é um agrotóxico? Se você é um produtor agrícola, você tem aí uma variedade de vegetal que você cultiva, por exemplo, café ou algum tipo de hortaliça, e as plantas também sofrem ataques de alguns tipos de insetos, alguns parasitas como fungos, que podem causar destruição nessas plantas e reduzir a produção agrícola. Por isso, muitos agricultores usam substâncias químicas que vão matar esses parasitas, vão matar esses insetos que destroem as plantações. Esses produtos são conhecidos como agrotóxicos ou defensivos agrícolas. O problema é que a grande maioria dos agrotóxicos que são utilizados hoje em dia, eles são químicos, são substâncias químicas não encontradas na natureza e são muitas vezes perigosos para o ambiente, podem ser prejudiciais para a saúde humana. Nós tivemos um caso na década de 80 de um defensivo agrícola chamado DDT, que foi usado durante vários anos por vários agricultores do Brasil inteiro, e depois de 10 anos de estudo, percebeu que o DDT estava sendo encontrado em pessoas com câncer. Ou seja, a pessoa, de alguma forma, adquiriu aquele DDT que foi jogado nas lavouras. Aí tem vários motivos que podem levar a isso. Um deles, o principal, é a poluição do solo. Como que são aplicados essas substâncias no solo? Tem várias maneiras. Pode ser aplicado manualmente, pode ser aplicado por meio de máquinas coletoras que saem espalhando pelo solo e até mesmo por aviões também que espalham esse agrotóxico toda uma área bem diversa. Esse agrotóxico ele vai ficar retido no solo e também pode contaminar os rios, porque quando a água da chuva vem, ela vai dissolver esse agrotóxico e vai carregar ele para os rios. Então o solo ele pode ficar contaminado por várias substâncias extremamente perigosas que são utilizadas para matar insetos, matar outros parasitas que prejudicam a agricultura no geral. Então, o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos em excesso pode gerar vários problemas para o solo, deixar o solo mais pobre, pode causar problemas de saúde na espécie humana. Então, são vários problemas gerados por esse tipo de prática. O último tipo de poluição que a gente vai ver hoje é a poluição industrial, que é basicamente toda a poluição gerada pela ação industrial. Então, uma indústria é um local onde há produção de vários tipos de materiais, substâncias diferentes. E sempre nesse processo industrial há liberação de rejeitos, que são aquelas substâncias que são eliminadas, que não têm utilidade nenhuma, e muitas indústrias acabam liberando seus rejeitos no ambiente, que podem contaminar o solo, podem contaminar a água, podem contaminar o ar. Então, uma indústria que não tem uma fiscalização, que não tem aí um cuidado com a questão ambiental, ela pode destruir toda uma região, toda uma área. Não apenas a água nem o ar, mas não apenas a água e o ar, mas também o solo. Então, o solo também sofre muito com a ação industrial, com a liberação desses rejeitos químicos que, como eu falei, são químicos, não são naturais, eles vão permanecer no ambiente durante décadas, séculos, várias gerações, causando vários problemas, não só de saúde, como também de prejuízos para o meio ambiente como um todo. Então, vendo essa aula de hoje sobre os tipos de poluição, eu vou deixar para vocês agora 4 perguntinhas muito importantes para vocês responderem e nós vamos debater sobre elas na aula de amanhã. Então, as perguntinhas são as seguintes, observem aí agora. Então, os alunos do 7º C irão copiar e responder no caderno 4 perguntinhas abaixo. Observem elas aí. A primeira, o que é o lixo? Segunda,
Qual a diferença entre resíduo e rejeito? Terceira, quais os principais tipos de poluição do solo? E a quarta, o que é poluição industrial? As 4 perguntinhas eu falei sobre elas nesse vídeo de hoje, então vocês vão ter que ver o vídeo inteiro e responder essas 4 perguntinhas, beleza? Então nós vamos debater as respostas delas na aula de amanhã. Então, vamos lá, galerinha. Bom, mãos à obra, todo mundo.